Olá, turma! Que excelente ter todo mundo aqui para nossa análise de hoje. Vamos pular as introduções longas e ir direto ao ponto, porque hoje nós vamos fazer uma verdadeira dissecação, uma investigação microscópica no DNA do sistema capitalista. Vamos pegar a obra máxima de Karl Marx e olhar para ela não como uma visão superficial, mas com o rigor de uma lupa científica sobre as estruturas que movem o nosso dia a dia. Então preparem os cadernos, ajustem o foco, porque essa exploração vai ser profunda. Vamos lá! O nosso roteiro para esta aula é super direto. Passaremos por 1. A célula, que é a mercadoria. 2. O duplo caráter do trabalho. 3. O fetichismo da mercadoria. 4. De dinheiro a capital. 5. O segredo da mais-valia. E, finalmente, o ponto 6. A alienação e a filosofia. A ideia é construir o raciocínio degrau por degrau, do elemento mais simples até chegarmos à grande complexidade filosófica da nossa condição atual. Muito bem, começando pela seção A célula, a mercadoria. Vamos isolar a unidade que parece a mais banal e cotidiana da sociedade moderna. Pensem nessa metáfora biológica fantástica. O autor nos alerta que é muito mais fácil olhar para o corpo inteiro funcionando do que para uma única célula microscópica. Mas, para entendermos a fundo a economia política, nós precisamos fazer exatamente o que um biólogo faz. Precisamos isolar a célula fundamental do capitalismo. E qual é essa célula? A mercadoria. O nosso desafio intelectual aqui é usar a capacidade de abstração como se fosse um microscópio potente para entender o todo a partir dessa pequena parte. E bom, o que a gente descobre ao colocar a mercadoria sob esse microscópio imaginário? Nós percebemos que ela tem uma natureza dupla. De um lado, temos o valor de uso. Na prática, isso é a capacidade física de um objeto satisfazer uma necessidade nossa, seja matar a fome ou nos aquecer, como um casaco no inverno. Mas, do outro lado, existe o valor de troca, que é a proporção matemática em que esse casaco pode ser trocado no mercado. Digamos, trocar um casaco por 20 metros de tecido. É a vida social do objeto ganhando forma, sendo negociado. E isso nos empurra para a seção 2, o duplo caráter do trabalho. Este é o eixo central em torno do qual toda a compreensão da economia política vai girar. A lógica é implacável. Se a mercadoria tem dois lados, o trabalho que a produz também precisa ter. E aqui temos a divisão clara. O trabalho concreto é aquela habilidade técnica e específica. O alfaiate costurando, cortando tecido, criando o casaco. Ou seja, o valor de uso. Só que quando olhamos pela lente do mercado, essa habilidade técnica desaparece. O que sobra é o trabalho abstrato. Isso significa o puro gasto de energia humana, de músculos, nervos e cérebro ao longo de um determinado tempo. É exatamente esse gasto invisível de energia vital que cria o verdadeiro valor econômico. É assim que o mercado consegue igualar coisas tão diferentes como um casaco e um punhado de ferro. Avançando para a seção 3, o fetichismo da mercadoria. Aqui, saímos da matemática econômica e mergulhamos direto na psicologia e na sociologia. É uma verdadeira joia filosófica. Essa é uma das sacadas mais brilhantes da nossa análise. Vamos comparar duas grandes ilusões da humanidade. No fetichismo religioso, nós, seres humanos, esculpimos uma estátua de madeira e no minuto seguinte nos ajoelhamos diante dela, acreditando que ela tem poderes sobre o nosso destino. O Criador se curva perante a própria criação. O que a teoria nos mostra é que fazemos rigorosamente a mesma coisa na economia moderna. As relações no mercado são, no fundo, relações reais entre seres humanos trabalhando. Só que elas aparecem para nós disfarçadas, como se fossem relações mágicas entre objetos físicos e etiquetas de preço. As coisas parecem ganhar vida própria e passar a ditar as regras. É uma inversão total da realidade. Agora, como tudo isso entra em movimento? Chegamos à seção 4, de dinheiro a capital. Vamos ver a química do mercado acontecendo na prática. Nós podemos traçar uma linha evolutiva fascinante aqui. No comecinho da história das trocas, uma mercadoria servia de espelho para apenas uma outra, uma troca simples. Mas o mercado cresce e uma mercadoria passa a se refletir em várias, até que, quase por instinto, a sociedade elege uma única mercadoria para ser o espelho de todas as outras, o equivalente universal. E quando esse papel recai sobre um metal precioso, como o ouro, que abre mão da sua utilidade prática para encarnar o trabalho humano de forma geral, bum, nasce o dinheiro. Não é um invento artificial, é um produto necessário da própria troca. Muita atenção agora, classe. Vamos entrar no coração do mistério com a seção 5, o segredo da mais-valia. É aqui que acontece a alquimia do sistema. Vamos fazer uma pausa socrática e pensar juntos. O dinheiro fechado dentro de um cofre se multiplica sozinho? Claro que não. A riqueza é criada apenas cobrando mais caro dos clientes? Pensem bem.
Se todo mundo no mercado cobrasse mais caro, a inflação simplesmente anularia o ganho de todo mundo. Ninguém ficaria mais rico de verdade. Então, a grande pergunta é: de onde, afinal, brota o valor novo que faz a economia crescer? Para desvendar isso, temos que olhar para dois circuitos bem diferentes. O circuito tradicional, MDM, é super direto. O agricultor vende sua batata para ganhar dinheiro e comprar um casaco. O objetivo é a utilidade. Ele veste o casaco, fim da história. Agora, a lógica capitalista inverte isso para DMD'. Aqui, quem tem dinheiro compra uma mercadoria não para usar, mas para vender de novo e conseguir mais dinheiro do que tinha no começo. O objetivo não é satisfazer uma necessidade, é a acumulação sem fim. O dinheiro vira uma entidade tentando engordar a si mesma o tempo todo. A anomalia matemática de tudo isso está no que chamamos de ΔD, o famoso excedente, a mais-valia. Para que essa mágica do DMD' funcione no mundo real, quem detém o dinheiro precisa encontrar no mercado uma mercadoria muito, mas muito especial. Uma mercadoria que tem a propriedade quase mágica de criar valor no exato momento em que está sendo consumida. E a revelação drástica é que essa mercadoria mágica é a força de trabalho humana. O que é comprado no mercado não é o trabalho pronto, mas a nossa capacidade vital de trabalhar por algumas horas. E qual é o pulo do gato? Quando o trabalhador vai para a fábrica e essa mercadoria é consumida, ele não produz apenas o valor do seu próprio salário. Ele continua trabalhando, gerando um valor extra que não é pago a ele. Toda a mais-valia do sistema vem estritamente dessas horas de suor não remuneradas, extraídas silenciosamente durante o processo de produção. Isso exige que a gente separe duas coisas fundamentais para as nossas anotações: a mais-valia e o lucro. Analiticamente, não são a mesma coisa. A mais-valia é a essência pura, a verdade invisível do trabalho não pago. Já o lucro é a maquiagem, a aparência no mercado. Como a contabilidade calcula o lucro sobre tudo que foi investido, incluindo robôs, máquinas e matéria-prima, cria-se a ilusão perfeita de que as máquinas também geram valor. Isso mascara completamente o fato de que a riqueza só nasce da extração de energia humana viva. É o abismo entre a ciência real e a aparência do dia a dia. Com toda essa bagagem econômica pesada, nós chegamos à nossa reta final na seção 6, alienação e a filosofia. Vamos amarrar toda essa matemática de volta à condição humana. Se juntarmos todas essas peças, algumas verdades profundas emergem. Diferente do idealismo, que acha que o mundo é só um reflexo das ideias, o materialismo nos prova que a nossa essência é construída na prática, transformando a natureza pelo trabalho. O ser humano se constrói trabalhando. Mas, olhando pela lente da dialética, vemos que o capital é um monstro dinâmico, costurado com contradições internas que se chocam o tempo todo. O resultado trágico disso é a alienação. O trabalho, que deveria ser nossa maior expressão de vida e criatividade, vira uma engrenagem fria só para pagarmos as contas. Nós olhamos para os produtos maravilhosos que criamos e não nos reconhecemos neles. Eles pertencem a outro. A nossa energia criativa abstrata acaba nos aprisionando. E com isso, fechamos a estrutura da nossa aula. Vimos como a mercadoria, o dinheiro e a força de trabalho interagem em um balé complexo. Mas a questão que fica martelando é, afinal, nós controlamos o mundo que nós mesmos criamos ou construímos uma máquina tão gigantesca que agora ela dita como devemos viver? O verdadeiro poder desse tipo de conhecimento não é só entender os gráficos, mas ganhar um ferramental afiado para nunca aceitar a realidade econômica como algo natural e imutável. Foi uma análise espetacular. Revisem suas anotações, continuem questionando as engrenagens ao redor e até a nossa próxima exploração.